Gostaria de começar perguntando ao senhor um pouco da sua formação, da sua origem acadêmica. Eu sei que o senhor é do Rio Grande do Sul, mas o senhor contasse um pouco como chegou ao movimento e assumindo, ao fim e ao cabo, a liderança do movimento, a representatividade do movimento, um pouco da sua história no estado de origem, por onde passou, com quem esteve, enfim, um pouquinho, de maneira resumida, um pouco dessa visão aqui para nós. Por favor. Boa tarde, senhores deputados. Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder esclarecer e debater sobre a realidade agrária brasileira, para nós entendermos a razão da reforma agrária, a razão da existência de movimentos como o nosso e como outros que já foi citado. Agradeço também o carinho manifestado por muitos de vocês. Agradeço a presença de vários amigos de diversas confissões religiosas que não puderam entrar na sala por razões óbvias de espaço, mas que estiveram aí no corredor se manifestando solidariamente. Em especial quero citar a nossa querida Macota Celinha, que esteve aqui com várias mães de santo, do povo de terreiro, que tem muita incidência nos nossos assentamentos e acampamentos. Agradecer o pastor Sabanai, agradecer os freis franciscanos, que é parte também da minha origem de militância, que em seguida vou me referir, e a outros líderes religiosos que compareceram a essa sessão. E a minha trajetória, nesses 40 e picos anos de militância, já é, de certa forma, conhecida da sociedade brasileira, das muitas reportagens que a imprensa já fez, e telegraficamente queria apenas dizer que eu me criei numa família de camponeses lá do sul, aí naquela região colonial italiana. A minha família são de origem de trentinos, lá do norte da Itália. Quando vieram ainda com o passaporte austro-húngaro. E toda a minha infância e adolescência eu me criei nesse ambiente. Os meus avós dos dois lados eram produtores de uva. E tanto é que a minha primeira militância foi no Sindicato de Trabalhadores Rurais da minha região, que nós organizávamos o custo de produção da uva para poder, então, brigar com as cantinas, com as multinacionais, e saber qual o preço que nós queríamos pelo nosso trabalho. E ideologicamente, deputado Salles, eu fui muito influenciado porque eu fiz o ginásio num colégio capuchinho. Então, eu me considero um filho de franciscano, que é justamente naquela idade que você está formando os valores, e eu sei que muitas das ideias do franciscanismo acabaram influenciando toda a minha vida, em relação a ter desapego aos bens materiais, a ser solidário, a ser indignado com todas as injustiças. Né? Depois, quando chegou no tempo de estudar na faculdade, eu migrei, como milhares de estudantes da minha época, que não tinham alternativa no interior. Eu fui morar em Porto Alegre, morava na casa de estudante, trabalhava de dia, e de noite estudei economia na PUC do Rio Grande do Sul. Lá, confesso, aprendi muito pouco, porque a orientação do curso, nem se falava em neoliberalismo naquela época, mas eu aprendi muito pouco no curso. Daí também fui influenciado, já maduro e casado, como diz outro,
pelas influências da Comissão Pastoral da Terra. Porque eu já atuava no sindicato da nossa região, então a maioria dos padres e agentes pastorais da região eram também seguidores da teologia da libertação. E eles é que me procuraram e me disseram: ó, João Pedro, tu que é um jovem metido aí, filho de colono que gosta das causas camponesas, você não quer se somar a nós e nos ajudar nesse tema dos conflitos de terra? E eu, de bom grado, naquele tempo ainda era ditadura militar, me somei a esse convite, e a primeira missão, digamos assim, que eu recebi foi que havia um conflito entre poceiros pobres e os povos indígenas caigangue, lá no município de Nonoai. E então eu me desloquei para lá, como uma espécie de mediador, para evitar, inclusive, um conflito entre pobres, povos indígenas que tinham direito às suas terras, e os poceiros que antes ocupavam as terras e que foram expulsos pelos povos indígenas. Então esse foi o meu trabalho, gostei e nunca mais saí, deputado Salles. E aqui estou, à sua disposição. Bom, obrigado pela explicação. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa, não muito detalhada, confesso, mas uma pesquisa sobre a sua trajetória. E eu tinha visto justamente isso. O início, origem produtores rurais, Comissão Pastoral da Terra, uma série de atividades desde a época do período do regime militar e daí por diante. Então, obviamente, corrobora a sua fala com aquilo que eu havia encontrado, que é uma participação bastante ideológica enfim, nessa luta toda. Certamente, tendo essa visão que o senhor externou aqui, esse histórico todo, enfim, eu entendo que uma pessoa na sua posição, com a visão que o senhor tem, a história que tem, não coaduna, não se alinha com uma série de práticas que eu diria, vou usar um termo genérico aqui, capitalistas, de diversas lideranças do setor, em diversos estados, que nós fomos identificando ao longo da CPI, e que, embora se valha da discussão pela terra, ideológica, etc., denota, em muitos casos, um interesse tangível, econômico, muito claro, principalmente sob a ótica pessoal. Eu gostaria que o senhor externasse um pouco qual é a sua visão de casos, pode falar em abstrato, não precisa defender A ou B. Qual é a sua visão de um eventual, para facilitar o diálogo aqui, qual é a sua visão de uma eventual liderança que se valha do grupo de pessoas que estão dentro do movimento, que se valha dos processos de invasão de terra e tudo isso, para, em algum momento, reverter parte desse trabalho em benefício econômico pessoal, amealhando bens, verbas, recursos, renda, em detrimento daqueles que estão engrossando as fileiras. Muito bem. Me alegro que a sua questão foi colocada em termos genéricos. Nós vivemos uma sociedade capitalista, dividida claramente em diferentes classes e algumas delas antagônicas. E eu aprendi a fazer a leitura das classes sociais no capitalismo com um velho alemão chamado Karl Marx, que analisou a sociedade capitalista, talvez tenha sido o pensador que mais estudou o capitalismo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social. E antes que alguém tenha cócegas
por conta de quem eu citei, quero comentar a vocês que, como estudante de economia, depois eu fui saber que um dos economistas que mais estudavam Marx no Brasil foi o Delfim Neto. E ele tem a melhor biblioteca do pensamento do Marx, em vários idiomas, inclusive porque é um senhor ilustrado, letrado, da qual eu sempre devotei respeito, que era um sábio, independente das divergências ideológicas, claro. Então, o velho Marx dizia que, numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen. O que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Seria um oportunista, inclusive a palavra adquiriu um conceito sociológico clássico, porque do alemão, como o meu mestre aí da história sabe, a tradução literal seria trapo, que é aquele pano que a gente bota na entrada da casa para limpar os pés. Ou seja, não tem coisa mais suja do que aquilo. Então, esses trapos, esses lumpens, existem em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, entre jornalistas, entre deputados, vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos, porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só nos causa problema. Como é que se combate isso? Você combate com organização, com sentido coletivo. Então, nós aprendemos também como MST, e eu, Salles, tu que é jovem, tem muito a percorrer ainda também. Na minha juventude eu tive o privilégio de conhecer muitos líderes dos movimentos anteriores, das ligas camponesas, das ULTABs, do PTB. Fiz amizade com o velho Brisa, conheci o Francisco Julião, conheci o Lindolfo Silva, e eles nos ajudaram muito, porque nós fazíamos só duas perguntas para eles. Por que vocês foram massacrados pela ditadura empresarial militar? Qual é os erros que vocês cometeram e qual é os acertos? E nós passávamos horas conversando. Só essas duas perguntas. Qual é os erros, qual é os acertos? E entre os acertos, eles nos ensinaram muita coisa, que então nós fomos incorporando no MST como princípios organizativos, que ajudam a combater os desvios. Entre os princípios organizativos, tudo tem que ser em coletivo. Tem que ser tudo em forma de comissão. Porque é o coletivo que protege o oportunismo de falsos líderes. Não adotem essa terminologia de presidente, tesoureiro, secretário. Nós até gostávamos de ter presidente. Os presidentes de movimento camponês nesse país são mortos prematuramente. Então evitem isso. Quando o MST começou lá em 86, eu quase que ia trazer aqui, mas o Roberto disse, não, ele já sabe isso. É um livrão publicado pela CPT, em que entre 1975 e 1986, em 11 anos, foram assassinados no Brasil 1.660 lideranças de camponeses. E alguns até advogados, alguns jornalistas e até deputado, como o nosso querido deputado lá do Pará. Batista foi assassinado porque defendia os camponeses, sendo do Partido Socialista Brasileiro,
Depois eu tive o privilégio de fazer o prefácio de um livro sobre a biografia dele que o filho escreveu. Bem, então, os princípios organizativos, isso é universal. Vale para o movimento de trabalhadores, vale para o movimento do Kim, espero que ele esteja anotando. Qualquer movimento social, popular, tem que adotar esses princípios. Coletivo, sempre em comissão. Segunda coisa, divisão de tarefas. Aqui não tem privilégio, todo mundo, se tiver que lavar prato, vai lavar prato, todo mundo tiver que ir para a roça, vai para a roça. Terceiro, tem que ter disciplina. Disciplina, o que é? A maioria decidiu, vão obedecer o que é a maioria, porque se um movimento não tem disciplina, ele não tem futuro. Quarto aprendizado, tem que estudar. O fato de ser camponês, no nosso caso, não lhe dá direito a ser ignorante. Ignorante aqui na expressão do conceito, do grego. E é negação. Gnós é conhecimento. A pessoa não conhece. Isso não é ser burro ou não ter oportunidade. Mas muitas pessoas não conhecem determinados assuntos. Eu me sinto eternamente ignorante em muitos assuntos. Então, como é que tu enfrenta a ignorância? Com estudo. Então, nós, desde o início no movimento, defendemos. Para ser militante do MST, tem que estudar. Ah, eu só tenho a 4ª série, então vai terminar até a 8ª. Ah, eu tenho a 8ª, vai terminar o ensino médio. Não. Terminou o ensino médio. Nós tivemos uma conquista fantástica, Salles. No tempo do teu governo tucano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o Pronera. Talvez até pela influência da dona Ruth, que eu gostava muito. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, a sábia da família era a dona Ruth. Me desculpa, meu Fernando Henrique. E por influência da dona Ruth, nós criamos o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Qual era o sentido do Pronera? Criar mecanismo do Estado brasileiro para criar oportunidade às pessoas estudarem no ensino superior e também ser alfabetizado. Trouxe aqui a prova do crime. É assim que vocês usam, né? O Ney, os companheiros que estão aí, ó, tudo advogado, filho de assentado. Você pode acreditar? Se não tivesse o Pronera, estava no cabo da enxada. Ou tinham virado lumpen, né? Que sabe. Aproveito para agradecer o grupo Prerrogativo. Pode bater palma? Posso? E assim como ele, Salles, nós já temos no movimento 250 advogados. E todos passaram na ordem. O que revela a dedicação deles. O que me deu é o mais. De novo, faço referência a São Paulo, onde eu estou morando. Foi que numa das formações desses cursos, lá na Universidade Federal de Goiás, que é um curso de excelência, o Estadão fez um editorial. Se tiver algum jornalista do Estadão, pode reclamar com o teu patrão. Eu acho que até já vendeu. Mas o editorial do Estadão era assim, só faltava essa, era o título. Aí eu achei que fosse o Corinthians derrotando o Palmeiras. Fui ler o editorial. Sem terra se formando advogado. Amanhã depois eles vão ser juízes, vão ser promotores, vão ser delegados. Olha a ilação que a elite da oligarquia paulistana fez de um direito sagrado de todo mundo entrar na universidade. Infelizmente, nos últimos anos, o Pronera decaiu, porque precisa de recursos públicos, mas eu espero que agora, no novo governo, isso se retome com força, porque é a única maneira dos camponeses entrarem na universidade. Do nosso movimento, as estatísticas são muito falhas, até porque é aberto também aos companheiros dos sindicatos, da CONTAG, etc., mas eu acredito que mais de 6 mil jovens camponeses chegaram à universidade pelo Pronera. É um programa universal que deveria ser adotado em todo mundo, porque ele assimilou uma prática da Igreja Católica das casas de família, que era o estudante camponês fica 2 meses na escola
e 2 meses ele volta para a comunidade. De maneiras que ele não perde as raízes, os vínculos. E quando se forma, já está lá. Ou vai ser advogado do sindicato, ou vai ser agrônomo, ou vai ser veterinário, ou professor, como muitos. Então, não sei se consegui responder a sua inquietude, mas essas são as formas que nós temos de combater os oportunismos. Com princípios organizativos que protegem, então, os interesses da comunidade. Completo para dizer, eu sei que vocês tiveram pouco tempo de conhecer as nossas bases, mas todas as regras, essas coletivas, não são decididas a nível nacional. Eu, pessoalmente, nunca participei de nenhuma construção das normas. Por quê? Porque elas são decididas lá na Assembleia Local. É as pessoas que têm que fazer as suas leis, senão ninguém respeita. E uma das leis que nós nos orgulhamos, que é civilizatório, é que acho que 90% dos acampamentos adotam o critério não pode entrar bebida alcoólica. Não é porque a turma é crente, que até podia ser bom. Mas é porque a bebida alcoólica num espaço pequeno, num acampamento, onde as condições de vida são precaríssimas, está na cara que um bêbado só vai fazer bobagem, né? Então, qual é a forma da comunidade se proteger desse desvio? É proibir a bebida alcoólica no acampamento. E é isso que nós compramos. Aí vai alguém lá, eu fui expulso porque levei uma garrafa de cachaça. Sim, essa é a regra do acampamento. Não é ninguém que te expulsou, você mesmo participou e sabia das condicionantes que havia. Esse é o meu testemunho. Obrigado.